Graças e paz, queridos. Eu sou o Fábio, né? E para quem não me conhece ainda, o pastor Joselito pediu que eu estivesse ministrando aqui hoje. E, bom, eu tenho pensado muito, assim, acho que todo mundo, né? A respeito dos últimos dias, né? Nós temos visto aí, sentido, que estamos nas últimas horas dos últimos dias, né? E tem se falado muito disso na igreja como um todo, não só no Verbo da Vida, mas todas as igrejas, né, têm falado nesse tema. O assunto de escatologia, tem hora que se você abrir o YouTube, tem hora que vem um monte de sugestão para você ali, né, principalmente quem gosta de assistir muita coisa no YouTube, vai vindo aquele monte de sugestão ali. É claro que a gente tem que ser cuidadoso com o que a gente ouve para a gente não entrar num caminho errado, né? Mas eu não vou falar de escatologia, não, vou falar de um outro tema. A escatologia eu vou deixar para o pastor Emival, que é mais aprofundado. Mas eu tenho visto também muito a respeito dos avivamentos, né? E, assim, eu sempre gostei de história, né? E a gente vê que ao longo dos séculos, né, a história ela se repete, né? E algo que a gente tem como promessa, assim, profetas, né, ministros sempre falam a respeito do último grande avivamento, né? Então, pessoas têm desejado, falado sobre esse grande último avivamento e estudando, né, vendo o que é o avivamento, como foram os avivamentos anteriores. Eu pensei assim, bom, eu gosto de ver o que é uma coisa, mas eu também gosto de ver o que ela não é, né? Para a gente não ter dúvida. Então, essa definição, assim, dentro daquilo que eu estudei, nos momentos de avivamento, nós temos uma busca intensa, né? Então, observe bem, uma busca, né? Não é algo que acontece a esmo, de qualquer maneira, há uma busca intensa, né, da igreja pelos dons do Espírito, né? Mas, além de uma busca intensa, né, pelos dons dos dons, há também uma frutificação na vida das pessoas intensa, uma mudança de caráter, uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida, né? Não cabe, né, a gente vir para um culto, aquele culto ser avivado, né, terem pessoas avivadas ali, e as pessoas caírem no chão, correrem. Isso tudo é bom, irmão, eu não tenho reputação não, eu já caí aqui, já ri, né, e eu só não saí carregado ainda, mas não tem problema, isso tudo faz parte, tá? Mas, se tudo isso não servir para mudar o nosso caráter, não transformar a nossa vida, não adiantou muita coisa, não é isso? Foi um momento aí, assim, o que o avivamento não é. O avivamento não é um momento de só emoção, não é um momento que as coisas, que os dons estão apenas para dentro da igreja, mas aquilo que vai acontecer fora, né? É a nossa vida, aquilo que a gente vai ser impactando lá fora, trazendo pessoas. E eu achei muito interessante que nos avivamentos que ocorreram ao longo dos últimos séculos também, eu vi história de vários homens e tudo mais, o avivamento aconteceu nesses momentos, onde a igreja estava em momentos de oração, né? Eu ouvi falar sobre os morávios, não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas o avivamento dos morávios, os morávios eles tiveram um relógio de oração que durou por 100 anos, né? Então aqueles irmãos oravam 24 horas, uma escala de oração por 100 anos, né? E os morávios, eles eram refugiados, em sua maioria, e eles começaram a se refugiar nas terras lá de um conde, eu não lembro o nome dele agora, mas como eram pessoas de várias linhas de pensamento dentro do cristianismo, que estavam ali fugindo, às vezes, da igreja católica e tudo, então eles começaram a brigar entre si. Então, uma outra coisa que é observada em alguns avivamentos, ou mesmo antes, essa questão, às vezes, quando as pessoas não têm o discernimento correto, não discernem bem a palavra, começa a haver uma briga. Mas esse conde, ele foi bem sábio, ele resolveu falar assim, quem quiser morar na minha terra, né, vocês quiserem continuar morando aqui, vocês vão ter que focar naquilo, né, que vocês têm em comum, não nas diferenças. E após isso,
Então, eles começaram a se confraternizar, a focar realmente naquilo que eles tinham em comum, em relação à fé. E aí, em 1727, se eu não me engano, começou o avivamento morável, né? E esse avivamento, como todos os outros também, que eu olhei, eu estou falando a respeito desse, mas falando especificamente a respeito desse, mas os outros também tiveram. Os moráveis, eles tinham uma paixão tão intensa, né, em termos de oração, eles faziam leituras ali diárias da palavra, né, como hoje a gente tem os devocionais do Rick Renner, devocional do irmão Reagan, né, que são maravilhosos. Eles também tinham essa cultura de versículos bíblicos, né, estarem ali discutindo, cantando alguma música. E os moráveis, eles tiveram uma paixão intensa por missões. Então, as missões modernas tiveram ali uma origem com os moráveis, né? Eles têm uma história, até a Silvia contou no final da escola de ministros, né? Eu já tinha ouvido também. Dois jovens moráveis, eles ficaram sabendo de uma ilha onde tinham escravos, né? E eles queriam ir para essa ilha, mas o dono da ilha não acreditava em Deus e falou que ninguém ia lá pregar o evangelho. Esses dois rapazes, eles se venderam como escravos, né? Então, assim, ao ponto que eles eram radicais para levar o evangelho, essa paixão por missões, eles esqueceram a própria vida, né? Eles não estão na história, só tem essa história, ninguém sabe o nome deles, ninguém sabe o impacto que eles tiveram nessa ilha, mas eles se venderam como escravos para levar a palavra. Então, é uma intensidade que impacta o mundo. Outra pessoa que foi impactada pelos morávios foi John Wesley, né? John Wesley estava no navio, e o navio parece que estava com risco ali de um naufrágio e tal, e ele morrendo de medo, né, de morrer, de perder a vida dele. E os morávios estavam lá tranquilos, eles não tinham medo da morte, né? Aquilo que o pastor falou, a gente está aqui, toma todos os cuidados, mas a gente não está com medo. E essa questão deles não terem medo, né, dessa convicção que eles tinham, porque eles sabiam para onde eles iriam caso eles morressem, impactou John Wesley. Ele questionou a própria salvação. Ele, poxa, eu sou um pregador, mas ele questionou a salvação dele, e aí ele teve um encontro verdadeiro com Deus, né? E John Wesley também foi um avivalista, um grande pregador, tá? E, quer dizer, o impacto de um avivamento não ficou só naquela região, só naquela vila, né, onde os moráveis viviam. Ela foi para fora, ela atingiu outros, né? Essa história também impactou outros, e as histórias, né, sobre avivamento, essa busca intensa, ela acaba replicando isso, né? Não é uma cópia, não é um modelo de um sistema, mas isso acaba sendo replicado, tá? Então, o avivamento, ele não é emoção, não é uma festinha, não é um evento. Claro, a gente tem eventos de avivamento, a gente fala sobre avivamento, mas não é isso, é a nossa busca intensa. Sabe, a igreja, o pastor Giselito tem chamado a gente aqui antes dos cultos, para estar orando 30 minutos antes estava 1 hora antes, tem as orações nas quartas-feiras. Meus irmãos, quando chegar o grande avivamento, a gente estando nessa toada ou aumentando, ele vai nos encontrar buscando, ele vai nos encontrar desejando. Tá? A respeito dos dons espirituais, queria indicar esse livro, tá? Eu gosto muito, eu achei ele bem completo, né, dentro dos livros do irmão Reagan, esse estudo aqui sobre o Espírito Santo e seus dons. E o irmão Reagan, ao longo do livro, né, ele vai falando sobre os dons do Espírito, ele vai falando de todas essas coisas, né, que vão gerar um avivamento. Quem já leu os livros do irmão Reagan também, vai lembrar dos momentos que ele narra ali, de quando ele era pastor de igreja, e eles tinham os cultos pela manhã, e com oração ali também, todo mundo em silêncio, e o Espírito Santo ali se manifestando, e às vezes alguém vinha de fora, a pessoa até se convertia quando via aquilo ali. Então, eles eram encontrados pelo Espírito Santo buscando, desejando. Então, essas orações que a gente tem feito aqui, a gente tem que ter essa consciência, né, de buscar a presença, buscar os dons, né? E eu queria ler agora 1 Coríntios, capítulo 12, tá? Eu vou ler na Bíblia Amplificada, é uma versão que o irmão Reagan cita muito nos
nos livros dele, e eu tenho também lido, às vezes, né, alguns textos, e eu queria ler aqui para vocês. 1 Coríntios 12, 1. Agora, sobre os dons espirituais, as dotações especiais dadas pelo Espírito Santo, irmãos e irmãs, eu não quero que vocês fiquem desinformados. Ou seja, Paulo queria mostrar que há uma importância, né? A gente tem que ter essa informação a respeito dos dons, não é qualquer coisa. Você sabe que quando era pagão, foi levado atrás de ídolos mudos. No entanto, você foi levado, seja por impulso ou por hábito. Portanto, quero que você saiba que ninguém que fala pelo poder de influência do Espírito de Deus pode dizer, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer, Jesus é meu Senhor, exceto pelo poder e influência do Espírito Santo. Agora, existem variedades distintas de dons espirituais, habilidades especiais dadas pela graça extraordinária e extraordinário poder do Espírito Santo, operando nos crentes. Mas é o Espírito que concede e capacita os crentes. E há variedades distintas de ministérios e serviços. Mas é o mesmo Senhor, que é servido. E existem maneiras distintas de trabalhar para realizar coisas, mas é o mesmo Deus que produz todas as coisas em todos os crentes, inspirando, energizando e capacitando-os. Mas a cada um é dada a manifestação do Espírito, a iluminação espiritual e a capacitação do Espírito para o bem comum. Ou seja, o bem comum, essa última palavra que eu li aqui. Então, os dons, ele tem essa finalidade, o bem comum, né? Não só dentro da igreja, mas, claro, a gente pode orar por um outro irmão, né? Para dentro da igreja, mas vamos pensar no impacto que a gente gera fora da igreja, entendeu? Né? Eu acho que as pessoas olham para as nossas vidas, às vezes a gente acha que não, a gente está ali no trabalho, na faculdade, e que estamos passando desapercebidos, mas, irmãos, as pessoas olham para nós, entendeu? Você sabe porque, às vezes, se você faz uma brincadeira, ontem eu fiz uma brincadeira com uma colega, essa questão de teletrabalho e tal, ela perguntou, Fábio, você leva meu computador lá em casa para mim? Eu falei, levo nada, vou levar nada. Eu falei, brincando, né? Claro que eu ia levar. Aí ela falou assim, é isso que você está aprendendo lá na sua igreja? Aí eu falei, olha só, rapaz, eu estava brincando, mas a primeira coisa que ela me deu a canelada, é isso que você está aprendendo lá na nossa igreja, falar assim com os outros. Outra pessoa que está me observando são meus filhos. Essa semana eu mandei meu filho dormir, e ele ficou brincando e tal, e eu lá na sala lendo a palavra, e aí ele foi meio escondido assim, e eu briguei com ele, né? Mandei ele dormir e tal. Aí ele foi para o quarto, procurou a mãe dele e falou assim, mamãe, o papai brigou comigo e ele estava lendo a Bíblia. Então, os nossos filhos estão nos observando, as pessoas estão nos observando, né? E esse bem comum, né, que vem dos dons, não é a gente sair por aí metendo a mão na cabeça de todo mundo, mas quando aqui eu estou falando a respeito dos dons, mas agora eu vou ler Gálatas 5 também, falando de fruto. Então, assim, esse fruto e os dons também, a operação, né, eu já tive a oportunidade assim, de profetizar para alguém no trabalho, entendeu? E aquilo ali foi uma força, né, que aquela pessoa recebeu, um consolo. Então, assim, já tive a oportunidade de falar coisas para as pessoas, assim, sem alardes, né? Aquilo ali que você vai fazendo no dia a dia, de acordo com o Espírito Santo te dá e guia, né? Não é algo que eu fico procurando, que eu falo assim, com quem, será que eu falo hoje? Não, o Espírito Santo fala, eu às vezes ainda resisto, mas aí ele me aperta, eu vou lá e tenho que falar. Bom, só continuando aqui, terminando o capítulo 12. Então, a um é dada pelo Espírito Santo o poder de falar a mensagem de sabedoria, a outro o poder de expressar a palavra de conhecimento e entendimento segundo o mesmo Espírito, a outro a fé que opera maravilhas, é dada pelo mesmo Espírito, e a outro os dons extraordinários de cura pelo mesmo Espírito, a outro a operação de milagres, e para outro profecia, predizendo o futuro, falando uma nova mensagem de Deus ao povo, e para outro discernimento de espíritos, para outros vários tipos de línguas desconhecidas, e para outros
interpretação de línguas. Todas essas coisas, os dons, as realizações, as habilidades, a capacitação, são realizadas por um e o mesmo Espírito Santo, distribuindo a cada um individualmente como lhe apraz. Então, meu irmão, não é como nós decidimos, né? É como apraz ao Espírito. Né? Lá no versículo 31, aí eu não vou até lá, mas no versículo 31, vai falar que nós temos que buscar com zelo, né, os melhores dons. Né? Mas esses dons não é para você ficar buscando individualmente, isso aqui é para o corpo. E essa busca, né, que eu estou falando aqui de avivamento e tudo, essa busca nós temos que ter para os dons, né, se desenvolverem no nosso meio, né, a gente ter os dons em operação aqui entre nós. Gálatas 5:13, né, que é outro tema relacionado ao avivamento, vai falar aqui dos frutos. Então, Gálatas 5, eu vou ler na versão amplificada também. Gálatas 5:16, porque é interessante aqui. Mas eu digo, ande habitualmente no Santo Espírito, busque-o e seja receptivo à sua orientação. E então você certamente não irá realizar o desejo da natureza pecaminosa que responde impulsivamente, sem consideração por Deus e seus preceitos. Né? Então, assim, essa questão da busca, né? Mais uma vez aqui na Bíblia Amplificada fala dessa busca. Aí 18, mas se você é guiado e dirigido pelo Espírito, você não está sujeito à lei. Agora, as práticas da natureza pecaminosa são claramente evidentes. São imoralidade sexual, impureza, sensualidade, total irresponsabilidade e falta de autocontrole, idolatria, feitiçaria, hostilidade, contenda, ciúme, acessos de raiva, disputas, dissensões, facções que promovem heresias, inveja, embriaguez. Rapaz, o negócio é feio, hein? Comportamento turbulento e outras coisas como essas. Advirto de antemão, assim como fiz anteriormente, que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, assim, essa oposição, né, aquilo que é o fruto do Espírito, e finalmente no 22, mas o fruto do Espírito, né, o nosso Espírito recriado, o resultado da sua presença em nós, do Espírito Santo em nós, é amor, preocupação altruísta pelos outros, alegria, paz, paciência, não a capacidade de esperar, mas como agimos, como esperamos, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra tais coisas não há lei. E aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificam a natureza pecaminosa, junto com suas paixões e apetites. Se afirmamos viver pelo Espírito, também devemos andar pelo Espírito com integridade pessoal, caráter piedoso e coragem moral, nossa conduta fortalecida pelo Espírito. Não devemos ser vaidosos, desafiar ou provocar uns aos outros, invejar uns aos outros. Então, o avivamento, né, além dos dons espirituais, né, consistentes, impactando as nossas vidas, né, ele também tem que trazer essa mudança de caráter, de conduta, né, que vai balizar. A gente, na Escola de Ministros, eu estou falando do Rema, né, da Escola de Ministros, para vocês terem essa ideia de que a gente está numa preparação da igreja para um avivamento, né? Um avivamento da palavra e do Espírito. O Rema, né, a Escola de Ministros, são escolas da palavra e do Espírito, não é uma escola de teologia qualquer, não é isso? Então, se a gente está querendo um avivamento com o Espírito e com a palavra, né, a gente tem uma escola aqui que nos traz isso, né, o Espírito e a palavra. Tá? Então, essa mudança, né, ela vai impactar outros. Tá? Você não precisa forçar a barra, porque você vivendo, entendeu? As pessoas vão enxergar você, né? Como eu brinquei ali, uma coisinha que você hesita, a pessoa já fala, opa, tu não é crente? E tá, as pessoas estão olhando, irmãos, estão olhando para você. Então, assim, no passado, pessoas tiveram esse impacto, né, na vida delas, mas outros não. Outros passam pelo avivamento como se nada tivesse acontecido. Não são impactados. Né? O irmão Reagan chega a falar nesse livro aqui que tem gente que são religiosos que nem mesmo são salvos. Eles vêm para a igreja como se aqui fosse um clube social e a pessoa nem mesmo chega a ser salva. Né? É duro de ouvir. Você pensa, cara, às vezes tem gente que está na mesma igreja que nós,
e ela não é nem salva, ela nem conhece, né? É claro que eu acho que no nosso meio aqui, eu acho que isso deve tender a zero, né? Falando na linguagem de matemática aí, porque aqui a gente tem a pregação da palavra, tem falado sobre os frutos, né? A palavra aqui ela é bem desenvolvida, mas pode ocorrer, pode ter gente que está aí, que está voando, né? E vai passar desapercebido pela vida, meu Deus do céu. Então, como eu falei, a gente tem buscado, né? Essas orações ali, a hora que algum irmão está aqui, algum pastor, no horário, no momento de oração, eu fico observando o que ele está falando, entendeu? Para ver qual que é o alinhamento, o que ele está sendo inspirado ali. Né? E por vezes eu fico encantado como é que é o Espírito Santo, porque o irmão está aqui, está falando, orando, e está orando exatamente coisas que eu tinha pensado durante o meu dia, coisas que Deus tinha falado para mim também. Aí você fala assim, cara, o Espírito Santo é muito bom, entendeu? A igreja está alinhada, a gente não está solto, não. Ele tem um plano, pode ficar despreocupado, né? Pode ficar despreocupado tanto com o porvir, pode andar tranquilo. Bom, nessa questão de frutificar, né? João 7, 37 e 39. Né? Na realidade, não está falando sobre fruto, mas está falando daquilo que Jesus falando que rios, né, vão fluir de nós, os dons, né, aquilo que a gente frutifica. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, irmãos, nessa busca, olha só, os dons, mais uma vez, eles vêm falar do quê? Do serviço, né? Não vem falar, eles não vêm falar da nossa própria vida, mas daquilo que a gente flui para outros, tá? Então, essa vida em nós, ela vai fluir para outros, ela vai fluir de nós, né? Então, nós estamos aqui para beber mesmo, entendeu? Não venha para a igreja para estar aqui de qualquer jeito, entendeu? Para ficar alheio ao que está falando aqui, para cumprir uma tabela, você não precisa disso, você não é obrigado, né? Não tem ninguém te obrigando a vir aqui na igreja, pelo menos a mim ninguém me obriga, né? Então, a gente está aqui num lugar onde a gente tem liberdade, então não venha de qualquer forma, entendeu? Venha tendo consciência, você está tendo uma perspectiva de eternidade, né? E você já começa a ter um aperitivo dessa eternidade aqui, né? E ainda por cima, você ainda vai poder influenciar os seus amigos, influenciar a sua família, né? Levar esse dom até eles, olha que maravilha. Sobre avivamento, o irmão, vamos ver se eu vou falar certo, Smith Wigglesworth, profetizou em 1947 o seguinte: durante as próximas décadas, haverá 2 movimentos distintos do Espírito Santo através dos fiéis. O primeiro mover afetará todas as igrejas que estiverem abertas para receber e será caracterizado pela restauração do batismo e de dons do Espírito Santo. Isso aí a gente já viu que já aconteceu, né, nos últimos anos aí. O segundo mover do Espírito Santo resultará em pessoas deixando igrejas históricas e plantando novas igrejas que se diferenciam do natural. Na duração de cada mover, as pessoas que estiverem envolvidas dirão: este é o grande avivamento. Mas o Senhor diz: não, nenhum destes é o grande avivamento, mas ambos são passos para isso. Quando a fase da nova igreja com movimentos estiver terminando, terá sido evidenciada nas igrejas algo que nunca foi visto antes: uma união entre aqueles com ênfase da palavra e aqueles com a ênfase do Espírito. A gente não precisa esperar não, irmão. A gente já tem a ênfase da palavra e no Espírito aqui nessa igreja. Faça o rema, faça a escola de ministros, pratique o que é ensinado aqui nos cultos. Sucesso. Quando o grande avivamento chegar, a gente já está no embalo. O empurrão aqui vai ser mais fácil, né? As pessoas vão ouvir falar de nós, não a gente ouvir falar de outros e ser impactado. Não, nós, com esse desejo que a gente está dos dons e da palavra, nós vamos impactar outros, né? A história dessa igreja, né? Deus tem prometido ao longo
dos anos, eu vejo sempre o Senhor falando, né, aqui às vezes ao pastor Joselito, coisas a respeito dessa igreja. Essa igreja não tem todo esse espaço aqui à toa, não. Entendeu? Deus não mandou a gente para cá à toa, aqui não cabe 2.000 cadeiras à toa. A gente não tem um departamento infantil desse tamanho à toa para ficar vazio, não. Entendeu? Isso aqui, hora que, assim, a gente já pode trabalhar nisso, é claro, entendeu? Mas isso aqui tem um motivo, isso aqui vai encher. Toda essa preparação, Deus tem colocado, né, vamos pensar assim, peças de tabuleiro. Imagine se a gente começasse um estouro agora de um grande avivamento. Quem ia pastorear esse povo todo? Né? Como é que ia ser esse negócio? Pessoas aqui, imagine isso aqui lotado, pessoas jogadas aqui no chão, chorando, se arrependendo, né, curas, né? Cara, isso tudo é maravilhoso. Mas esse impacto, ele impacta cidades, impacta nações. Então, assim, a gente tem uma nação desejosa. Imagina, né, pelo menos aqui em Brasília, eu vi que no último censo foram 800 mil evangélicos, né? Claro que muitos não devem ser evangélicos de prática mesmo e tal. Mas, imagine, 800 mil pessoas, pelo menos, que se dizem praticar uma fé, né, evangélica, fora os irmãos católicos e tudo mais. Agora, imagine esse povo todo sendo sal, esse povo todo sendo luz, esse povo todo pegando fogo, entendeu? Precisa de gente preparada, entendeu? Então, essa preparação, a preparação não é tempo perdido, porque nós vamos estar preparados, entendeu? Nós vamos estar preparados para receber essas pessoas, para levar elas à maturidade, né? O irmão Reagan fala no livro lá, Crescimento Espiritual, sobre pessoas que nunca saem do berçário. O cara sempre quer estar ali, ele sempre quer ser cuidado pelo pastor, nunca cuida de ninguém. Então, no avivamento, irmãos, a gente que está aqui sendo preparado, a gente que está se preparando na palavra, no Espírito, entendeu? A gente vai ter que estar pronto aqui para cuidar de gente, entendeu? A gente vai ter que deixar a nossa mamadeira, né? Nossa dependência e cuidar de gente. Isso vai acontecer. Todas essas pessoas que estão aqui na igreja em treinamento não é à toa. Tá? Assim, eu não sei como a liderança, né? Nunca falei a respeito disso com o pastor e tal, mas na minha visão é como se fosse uma peça de tabuleiro. As peças estão sendo colocadas e vai acontecer. Né? E aí é o checkmate de Deus. Perdeu, né, diabo? Então, quando a palavra e o Espírito vierem juntos, haverá o maior mover do Espírito que as nações e o mundo jamais viram. Isto marcará o começo de um grande avivamento que ofuscará qualquer coisa que tem sido testemunhada até então, mesmo o avivamento comentado dos anos passados. O derramar do Espírito de Deus fluirá nos 4 cantos da terra, e então poderá se dizer que é o fim. Ora, para a gente ter noção, irmãos, da dimensão disso, né, o que veio à minha mente? O início. Né? A gente está indo para o final, então o que é que o início nos diz? Lá em Atos. Em Atos 1, versículo 6, diz assim, né, a minha versão é Almeida. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu com seus olhos. Então, nós estamos aqui, irmãos. Pronto, nós já recebemos, aqui creio que todos são, pelo menos quase todos já devem ser batizados. Quem não for, a gente vai fazer o apelo, e é hoje o dia então, tá? Então, nós estamos aqui para ser testemunhas. Olha que maravilha. E em seguida, né, a gente vai vendo o desdobramento ali em Atos 2, a descida do Espírito Santo. Atos 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Né? O versículo 4, esse último aqui, eu peguei na amplificada também. E todos eles foram cheios, isto é, difundidos em todo o seu ser,
com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, idiomas diferentes, pois o Espírito estava lhes dando a capacidade de falar clara e apropriadamente. Então, continuando. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua. Então, irmãos, olha só esse impacto ali. Então, a gente sabe o desdobramento disso aqui, eu não vou me estender muito, né? Acho que muita gente ainda tem que ir para casa e tudo. A questão do toque de recolher aí. Mas a gente sabe que no desdobramento disso, né, aquela primeira igreja, o primeiro, digamos, esse avivamento, né, não posso chamar de avivamento, mas esse avivamento ali que houve, 3.000 pessoas foram incorporadas àquela igreja. Agora você imagina, né, o barulho que eles fizeram ali, já trouxeram 3.000 pessoas. As pessoas estão desejosas pela palavra. Então, e esse momento aqui já trouxe 3.000 pessoas para a igreja. Então, a gente realmente tem que estar preparado não só para isso, mas como o pastor Zelito fala aqui às vezes, talvez um estádio, entendeu? O desejo das pessoas, as pessoas, todos nós convivemos aqui externamente, né, nos nossos trabalhos e tudo mais, a gente vê que as pessoas estão com medo, né? Eu trabalho presencialmente todos os dias e eu vejo ali pessoas que trabalham junto comigo, meio que elas não querem transparecer e tal, você tenta passar uma segurança para elas, mas elas estão com medo, entendeu? Essa pandemia é uma doença séria, ela não tem um padrão, né? É uma coisa, sei lá, esquisita, mas tem algo do inferno também agindo na mente das pessoas. As pessoas estão muito apavoradas, elas estão com muito medo, entendeu? Não sei se isso é perceptível para vocês, mas o inimigo ele está querendo realmente enlouquecer as pessoas. Inclusive, se vacilar, o crente não tiver com a mente renovada, ele vai entrar nisso aí também, tá? Então, essa renovação da mente, a gente tem que estar ligado nessas coisas. Espera que eu me perdi aqui, gente, eu vou me encontrar. Aleluia. Eu já falei dos moráveis. Ah, tá, agora eu lembrei aqui. Obrigado, Estácio. Bom, 1 Coríntios, versículo 1, 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Irmãos, para o avivamento, a gente tem que estar nesse mesmo parecer, nesse mesmo alinhamento, nessa mesma mentalidade, né? Então, quando há esse chamado coletivo, vamos entrar nessa mesma mentalidade, nesse mesmo parecer, né? E o Espírito Santo vai se manifestar no nosso meio, já se manifesta, mas isso vai ser uma crescente, isso vai aumentar mais e mais, tá? Era isso que eu tinha para dizer essa noite, tá? E espero ter enriquecido, né, alguns de vocês e tudo mais. Agora eu queria chamar, né, de repente, caso você ainda não conheça Jesus Cristo, né, você queira entregar a sua vida hoje, né, fazê-lo Senhor, tá? Não é
como eu disse aqui, não é chamando para uma religião, né? Caso você queira realmente transformar a sua mentalidade, mudar a sua vida, né? Ter o impacto do Espírito Santo em você, né? Esse pacote todo aí de você nascer de novo, ter uma nova natureza, você ser capaz